Olá, sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à nossa próxima aula, que agora é a iniciação à carta do mago, a energia do mago, a, a essência desse arquétipo do tarô. Então, se você ainda não acendeu a sua chama na cor amarela, pode pausar esse vídeo, ir lá acender, se conectar com a sua chama, com essa cor, que é a cor que tem a energia do mago. Para que você que já acendeu a sua chama, já preparou o ambiente, vamos então à nossa meditação de iniciação à carta do mago. Eu peço que você feche os olhos, que você respire lentamente, sentindo o ar entrar e o ar sair, preenchendo todo o seu pulmão. Nesse movimento, 3 vezes, bem lentamente, só prestando atenção na sua respiração, nesse ar, nesse prana que entra pelas suas narinas e caminha em todo o seu corpo, levando essa energia vital. E agora, de olhos fechados, você percebe como a energia amarela, ela começa a subir do solo e ela vai fazendo um círculo ao seu redor. É uma energia quente, uma energia de ação, uma energia que te preenche, uma energia que vai tomando toda a conta do ambiente. Aquela energia proativa, aquela energia do início, a energia do empreendedorismo, a energia da magia, a energia dos 4 elementos. E aí você se imagina um bosque cheio de flores, e você sente uma energia imensa de abundância nesse bosque. Você caminha mais um pouco e tem uma mesa à sua frente. E nessa mesa, você contém nessa mesa todos os 4 elementos. Os elementos que você precisa para a sua caminhada. Basta que você organize esses elementos para que você possa ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais consciente, muito mais próspera, muito mais abundante. E lembrando que você tem o chapéu do conhecimento. Está muito sol, está muito quente nesse dia. O sol está presente nesse bosque. Então você usa um chapéu. E nesse chapéu, esse chapéu tem o símbolo do infinito e o símbolo do conhecimento. Então, embaixo desse chapéu, você começa a absorver todo o conhecimento para a sua caminhada, inclusive o conhecimento, para que você possa organizar essa mesa com esses 4 elementos, e assim você terá uma jornada muito mais consciente e você vai se sentir muito mais preparado para resolver todos os desafios da sua vida e da sua jornada. Respira mais uma vez, 3 vezes, sempre focando na sua respiração. E assim, com aquelas ideias em mentes, quando aquele personagem lá atrás, o louco, ele despertou, ele viu Deus, ele saiu encaminhada rumo à aventura com total confiança para participar dessa caminhada de forma presente, essa caminhada junto ao seu autoconhecimento, ao seu despertar espiritual. Ele aprendeu muitas coisas, ele passou por muitas experiências, ele passou por muitos lugares e agora ele sentiu que ele precisava colocar essas coisas em prática, tirar do campo dos sonhos, né? E trazer para a prática, para a ação, né? Porque ele sabe que o pensamento cria realidades, né? Então ele começou a tirar do seu mental e colocar na prática. Eis que surge o mago na jornada do herói. Essa é a carta do mago. Bem-vindos à energia do mago. Bem-vindos ao arquétipo do mago.
Conforme vocês forem sentindo, pode abrir os olhos e se conectando com essa carta que está na tela de vocês, que é a carta do mago. O mago, o mago ele é o grande empreendedor do tarô. Ele é aquele que ele tira todas as ideias do pensamento e ele coloca para ação. Vocês percebem que essa mesa dele tem todos os elementos, né? E ele tem muita destreza. Olha aquela varinha ali na mão dele, né? Ele tem muita destreza para tirar as ideias do pensamento e trazer para a nossa realidade, trazer para a materialidade, né? Então, por isso que o mago, ele é conhecido como o grande empreendedor do tarô. Ele é o arquétipo que ele vai para ação. Ele tira das ideias do pensamento, ele não fica só nos sonhos. Ele pega e ele se joga, ele coloca as coisas, as ideias, os pensamentos, as reflexões, os insights em para ação, ele coloca para ação, ele coloca nessa materialidade, né? E o mago, ele tem o domínio entre o mundo material e outras realidades, as realidades das magias, das alquimias, né? Então, por isso que ele realmente ele materializa, ele fisicaliza as coisas, né? Ele faz esses rituais de materialização. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa que vocês querem trazer do físico para a ação, lembre sempre do arcano do mago. Esse é o mago, bom? Aí agora vamos caminhar, falar sobre os significados ali dentro da carta do mago, né? Vocês percebem ali a perna do mago aberta? Ali é como se fosse o horizonte, tá? Entre uma perna e outra. Vocês percebem ali uma flor no meio e tem essa abertura, esse portal, tá? Ali é o grande portal para a realidade mágica, aonde ele tira dos pensamentos ali, do sutil, né? Do astral e ele traz para esse mundo físico, tá? O mago, ele significa o começo, o início da iniciativa. Guarde muito isso, início da iniciativa. O louco, anteriormente a ele, pegou e saiu para se despertar, foi viver experiências, insights, fazer reflexões. E o mago não, o mago ele é o início, ele traz para a iniciativa tudo aquilo que ele aprendeu durante essa jornada até então, ele coloca para a iniciativa, ele coloca para esse mundo, né? Ele fisicaliza, tá bom? Os objetos da mesa do mago representam que ele já tem todas as ferramentas necessárias para a jornada. Enquanto ele saiu como louco, né, lá procurando as coisas, ele juntou esses materiais, então agora ele tem todos esses materiais necessários. O que ele precisa? Ele precisa organizar aquela mesa. Você percebe que ela está um pouco bagunçada. Ele precisa organizar aquela mesa para usá-las na hora certa, na hora que ele precisar. Bom? Por isso que ele precisa de aquisição de novas habilidades para organizar aquelas coisas, né, e entender qual é o momento certo de usar, tá? Mas vamos lembrar ali uma outra percepção do mago, tá? Da carta do mago. Você percebe que aquela mesa dele ali, ela não tá, a gente não consegue ver a mesa completa, tá? A visão dele ainda é incompleta, ele não tem toda a visão da jornada, tá? Então, ele ainda não consegue entender, a gente não sabe o que tem além daquela mesa. Então, ainda é incompleto, ainda não é 100% completo, mas vamos lembrar que ele é a iniciativa, tá? Outra coisa, seus pés apontam para posições opostas. Vocês estão vendo que apontam um para cada lado? Ou seja, o mago ainda está indeciso para onde ir. Ele não sabe para onde ir. Ele tem todas as ferramentas que é necessária, mas ele precisa aprender ainda para onde ele tem que ir, tá? A sua mesa é na cor bege, é na cor de pele, representa a vida material, tá? E ela possui apenas 3 pernas, ou seja, ela ainda não pode se sustentar. Uma mesa com 3 pernas pode cair a qualquer momento. Então, o mago ele precisa de um pouco mais de tempo, ele precisa de um pouco mais de experiência, um pouco mais de habilidade. Mas vamos lembrar que ele é muito proativo, ele vai para ação, né? E ele tem todas as ferramentas. Então já é um grande começo, tá? O mago é aquele ser que ele precisa de um apoio, como a gente vê na mesa dele, né? E ele tem ali na mesa uma bolsa amarela, que pode conter muitos objetos que vão ajudar ele na iluminação, tá? Ele pode ter um apoio ali,
O mago é aquela pessoa que, sabe, o mago é aquela pessoa que tem um apoio, que tem um pai, tem uma mãe, tem um amigo que dá esse suporte para ele, um psicólogo, né, um profissional, um terapeuta, enfim. Ele tem, tá dentro daquela bolsinha dele ali, tá? E a bolsinha dele é na cor amarela. Então, ele tem alguém que ajuda ele com muita inteligência, né? Alguém que ele pode contar, que pode dar bons conselhos para ele, tá? O chão ali da casa de onde o mago está, do cenário do mago, é amarelo. O que isso significa? Que a caminhada dele é muito iluminada e próspera, tá? O amarelo é isso. Aquelas florzinhas verdes representam a abundância, a prosperidade. E o chão na cor amarela, sempre a cor amarela, ela representa inteligência, iluminação, otimismo. Então, o mago, ele é muito otimista, né? Ele é muito iluminado. Você percebe que o chapéu dele é o símbolo do infinito ali, né? E mostra que ele tem infinitas possibilidades. Ele tem muita inteligência, ele tem muita ajuda espiritual e ele tem um pensamento de muito otimismo, de muita abundância. Como a gente percebe que o chapéu dele é verde e amarelo e embaixo é vermelho. E ele também vai muito para ação, tá? Ele tira as ideias do pensamento e ele coloca para ação. Esse é o mago. O seu cinto é duplo. Perceba que o cinto dele é duplo ali, amarelo. Ou o que aquilo significa? Destreza e coragem. A destreza ele mostra também com aquela varinha ali, né? Ele tem total destreza para dominar aquela varinha, aquele jogo. E ele tem muita coragem, né? Ele pega, tira do mental e põe para ação. Mas o mago só precisa ele precisa sair dessa indecisão, ele precisa deixar um pouquinho, talvez, a ansiedade de lado para que ele possa aprender essas novas habilidades e para que ele possa seguir em frente, né? Para que ele possa realmente entender essa jornada dele. E aí agora a gente vai para qual as cores, a chama do mago, a vela do mago e a luz do mago e a sombra. Lembra que a gente sempre falou que toda carta vai ter a sua parte luz e a sua parte sombra, né? Nós, seres humanos, somos assim. Enquanto a gente está dentro de uma jornada, qualquer que seja, nós temos os nossos momentos sombras e os nossos momentos luz, né? E não é que um é ruim, o outro é bom. Não, isso só faz parte do ser humano, tá? A nossa mente que acaba julgando que isso é ruim ou isso é bom. Não, tudo é igual, né? Tudo tem o mesmo valor. A gente precisa começar a aprender isso. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. O que é ruim hoje, talvez amanhã não seja. E vice-versa, tá? Então, por isso que a gente usa luz e sombra, tá? Vamos lá, então. A vela, a chama do mago, sempre que vocês quiserem se conectar com essa chama, quando vocês quiserem trabalhar um pouquinho essa coragem dentro de vocês, quando vocês quiserem trabalhar essa coisa de tirar do mental e ir para ação, tá? Que a gente pode sim fazer rituais com as cartas, tá? Eu até faço. Quando eu quero sentir um pouco, trabalhar um pouco essa energia do mago, essa energia daquela carta, eu acendo a velinha, eu me conecto com eles, né? Eu durmo com essa carta embaixo do travesseiro para que eu possa absorver essa energia, tá? Então a chama do mago pode ser a amarela ou a branca, tá? A branca vai ser para todos os arquétipos do tarô, porque dentro da cor branca cabe todas as cores, tá? Mas a cor do mago é amarela. Significa o otimismo, a iluminação, essa coisa, né, de pegar e ir para ação, tá bom? Isso é muito do amarelo também. A erva dele é a erva da pitanga. O que a pitanga tem, essa erva? É a energia da ação, tá? Então pode ser a folha de pitanga, pode ser a pitanga em si, tá? Traz essa coisa de você tirar do seu mental e você colocar no material, tá bom? Então vamos lá. Quais que são as palavras que eu posso considerar a luz do mago? A primeira delas é a energia. O mago, ele é muito energético, tá? Ele vai para ação. Posso considerar também como luz o empreendedorismo. Quando você quer começar a empreender uma coisa, quando você está no início, talvez seja legal você pegar o mago, tá? Porque o mago tem essa energia do empreendedorismo, ele é o grande empreendedor do tarô, tá? O mago também, a luz do mago, é o começo, ele é o início, ele pega e tira do mental e vai para ação. Então, ele coloca os projetos aqui no mundo, né? Nessa terceira dimensão. O mago também pode representar a coragem, tá? Essa coragem, né, de ir para ação, de aprender, de querer melhorar, de trabalhar com as magias, de trabalhar com as alquimias da vida. Outra palavra que a gente pode colocar, a proatividade, tá? O mago é muito proativo. Ele pega e vai, tá?
Agora a gente vai para as sombras. Quais que são as energias que representam o mago na sombra? A primeira seria a ansiedade, tá? O mago, ele está muito ansioso, né? Ele quer muito tirar desses pensamentos e colocar para ação. Então, às vezes, ele pode se perder nesse início. Então, por isso que ele é um pouco ansioso, tá? Ansioso demais. E ansiedade demais, quando vai para um extremo, ela faz mal. Por quê? Você é direcionado pela ansiedade, não pelo seu eu interior, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, tá? Outra sombra do mago. O mago, às vezes, ele é meio perdido, ele tá sem direção, ele tem muita ação, mas ele não sabe para onde ir. Isso a gente vê pelos pés dele, né? Ele não sabe para onde ir. Outra sombra do mago, a arrogância, tá? Talvez ele queira muito, ele diz que sabe tudo, ele coloca muito, ele vai e faz, e tem que tomar cuidado para não ir para um ponto de arrogância também, tá? Outra sombra do mago, a bagunça. Talvez aquela mesa ali seja um pouco bagunçada. Talvez tenha sido ele mesmo que bagunçou e não sabe como se organizar, né? Ele tem muita ação, mas ele é meio perdido na questão da organização, tá? Então são pontos aí de luz e sombra do mago, né? E agora, assim, se o mago aparecesse numa tiragem, o que eu poderia dar de conselho, né? Em cima dessa carta do mago. Vamos lembrar aqui que aqui eu só estou focando em conselho porque eu só estou tirando a carta do mago. Numa jogada, né, quando eu faço uma sessão, geralmente eu tiro 2, 3 cartas, então eu consigo interpretar melhor aquela situação. Aqui, como a gente está estudando só a energia do mago, então a gente vai focar só na carta do mago, tá? Como se eu tivesse só essa cartinha aqui para dar conselho. O que eu poderia dar de conselho quando sai a carta do mago? A primeira coisa seria: organize as ferramentas da sua vida, seja emoções, sejam sentimentos, sejam magos, seja mágoas, sejam traumas. Comece a organizar porque seus sentimentos estão meio bagunçados, tá? Você não sabe para onde ir, então organize essas ferramentas da sua vida. E assim, você já tem as ferramentas, você já sabe como fazer isso. Basta que você aprenda a organizar, tá? Isso seria um dos conselhos que eu poderia dar com a carta do mago. Outro conselho: acredite no seu potencial. Você é uma grande empreendedora de vida, né? Você já possui todas as ferramentas. Coloque, organize essa situação para que você possa trazer tudo que está aí dentro, né, do seu mental, do seu racional, para o mundo, tá? Então, esses seriam os conselhos do mago. Você percebe que quando você começa a entender a energia da carta, você não precisa se fixar a palavra-chave, né? Eu não preciso ficar assim, saiu o mago. Você é corajoso. Você entende que fica muito limitado se eu ficar só em palavra-chave, né? Ou coisa assim, saiu mago na sombra. Aí você é muito ansioso. Fica muito fechado, né? Então, não, a gente tem que entender a energia do mago e principalmente deixar que a intuição fluir para que venha o que eu vou sentindo, tá? Se vocês sentirem na consulta de trabalhar com o olho fechado, de você olhar aqui para a carta do mago e fechar os olhos e deixar vir, respirar e deixar vir, tá? O mago, por exemplo, o mago tá, começa a sentir, você tá um pouco ansioso, devido a algumas situações que está acontecendo, né? Você passou por um despertar espiritual há pouco tempo, então assim, agora é o momento de você organizar a situação, se organize um pouco, você tá meio sem direção para onde seguir e você não tá conseguindo ver a sua vida totalmente à frente, então é o momento de você organize essa situação, use essa proatividade para sua organização. Vocês percebem como só vem? Vem. Tudo isso eu estou falando da carta do mago. Olha quanta coisa começa a vir com a carta do mago, né? Então, o tarô mediúnico é isso. É você fechar o olho. Eu não preciso, né? Às vezes eu fecho o olho, conforme eu sinto, vocês vão me ver aqui, inclusive, fechando o olho, porque eu gosto de me conectar com esse vazio aqui da minha mente e as coisas vêm. Você abre esse canal aqui, né? Então, se você sentir de fechar o olho, seja para você, seja para um atendimento, fecha o olho, explica isso para o cliente, né? Olha, eu vou estar fechando o olho porque eu trabalho assim com a minha intuição, é melhor. E aí as coisas fluem, aí eu sinto melhor o seu campo. Tudo, gente, sintam como vai ser melhor, como vocês vão se sentir melhor, como que vocês vão ser mais prósperos intuitivamente, tá bom? Então, é muito importante que vocês vão se conhecendo com isso. Agora, vamos lá dar um conselho para o mago na questão trabalho, carreira. O que eu poderia falar do mago? Eu poderia dar um conselho assim: mostre o seu potencial,
Mostre as suas habilidades que você tem. Você tem as ferramentas para trabalhar bem. Então, basta que você se organize um pouco no seu trabalho para que você possa mostrar esse potencial que você tem, que é seu. Você é um mago, você é um empreendedor, né? Você tem muita alquimia dentro de você. Então, mostre isso para o mundo. Organize como você vai mostrar isso para o mundo e jogue no mundo. Isso seria um conselho que eu poderia dar na carreira. Você percebe que a essência é a mesma? Eu só trouxe para uma outra área, mas a essência é sempre a mesma, tá? E agora aqui vamos lá falar um pouquinho de amor. O que eu poderia dizer no amor, né? A primeira coisa que eu poderia falar é você precisa organizar alguns aspectos do seu relacionamento, tá? A relação está um pouquinho sem foco, você precisa reinventar essa relação. Então comece a fazer aí, organizar um pouco, ver o que precisa ser melhorado. Algumas coisas você não está conseguindo enxergar, mas isso é coisa sua. Trabalhe os seus sentimentos, organize um pouco desse ciúme, um pouco dessa ansiedade no relacionamento, tá? Comece a organizar e você tem inteligência para isso, você tem habilidade para isso. Então comece, inicie, tire desse mental, né? Às vezes você está muito no mental, você está muito ansiosa, é preciso de você veja um pouquinho a realidade e organize os seus sentimentos. Você percebe? É o mesmo conselho. Eu só mudei ali a posição. E agora, usando no aspecto solteira. Então, o que eu poderia dizer para aquela pessoa que está solteira quando surge a carta do mago? A carta do mago. A primeira coisa que eu diria é: foque mais em você, foque em novos hobbies, novas habilidades, tá? Pode ser, pelo que eu sinto da carta do mago, né? Se aquela pessoa pergunta, tem alguém chegando? Olha, indica a chegada de alguém jovem, alguém rápido, né? Mas a iniciativa de você encontrar essa pessoa vai ter que ser sua. Então, trabalhe esses medos, trabalhe essa questão da coragem, para que você comece, para que você possa encontrar essa pessoa, para que você tome a iniciativa de conhecer essa pessoa. Mas nunca esqueça, lembre de você, procure novos hobbies, novas habilidades, talvez seja nesse momento que você encontra essa pessoa jovem. Você entende que tem história, né? Ó, mas a mensagem é sempre a mesma, né? Por isso que é importante a gente se fixar na energia do mago, bom? Então, essa é a carta do mago. E agora a gente vai para aquele momento ali do exercício intuitivo, né? Para você se conectar ainda mais com essa energia do mago, com esse arquétipo do mago, né? Então, a primeira coisa que eu sempre trago é: durma com a carta do mago embaixo do travesseiro. Seja para você anotar os insights, para você se conectar mais com a carta. Lembre de ter o caderninho, lembre de ter ali uma caneta, para você anotar os insights que vierem. E se não vierem, não se preocupe, pode vir através de um texto, na rua, alguém passando, você vê alguém agindo como mago, vai vir, tá? De alguma forma vem. Outra opção, medite sobre a carta. Foque 10 minutos nela, olhe todos os aspectos dessa carta, né? Se conecte com ela, né? E depois vocês vão responder sobre a carta. O que está acontecendo nessa carta do mago? O que aquele ambiente está me trazendo ali? O que ele está fazendo, né? O que eu estou sentindo? O que eu observei que o Nando não me trouxe ali? Ah, eu percebi isso, eu percebi aquilo, tá? Entendeu? Então, o que está acontecendo? Tragam a bagagem de vocês sobre a carta do mago. A segunda é: o que o personagem principal da carta está sentindo? O que o mago está sentindo? Ele está olhando para trás, ele está olhando para o lado, ele está meio perdido, ele está ansioso, ele está feliz, ele está alegre. O que o mago está sentindo? Na percepção de vocês, tá? Aí outra pergunta: quais emoções a carta lhe desperta? O que essa carta traz para você? E agora já não é o que o mago está sentindo. Essa carta, não sei, não gostei dela. Ou, gostei dela, achei legal, ela tem muita coragem, ela tem muita ação, né? O mago é muito, muito bruxo, né? Ele é um bruxão, gostei dessa carta e tal. O que você tem para trazer dessa carta? O que essa carta te despertou, tá? E a outra pergunta é: quando você vivenciou a história dessa carta? Relate. Quando que você foi o mago? Quando que você tirou umas ideias que estavam no pensamento, que você realmente colocou na ação? Sabe aquela segunda-feira que você acordou? Não, hoje eu vou começar a minha dieta. Hoje eu vou para academia. Hoje vou me matricular no curso. Você foi lá e fez. Quando que você foi o mago, né? Ou quando que você estava muito ansioso e você acabou colocando os pés pelas mãos porque você não estava pronto ainda, né? E de repente você foi lá e, opa, brecou. Mas isso não quer dizer que é ruim, isso quer dizer que você talvez tenha aprendido com a situação. Então, quando que você foi o mago, tá?
Essa é a última pergunta desse exercício intuitivo, tá bom, gente? Não esqueçam de baixar o material lá no final da aula, tá? Tem todos os pontos que eu trouxe aqui da aula, o PDF certinho, e espero que vocês se conectem muito com a carta do mago, com essa energia do mago. E até a próxima aula.